Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada! Antes de tudo, quero começar por dizer, Miguel, onde é que está o meu jingle? Recado para o Miguel dado, agora recado para os ouvintes. Não se esqueçam de ir ao link na descrição e ajudem-me a continuar a trazer conteúdo para vós, comprando os livros que eu tenho à venda em segunda mão, caso sejam o vosso interesse, ou comprando os meus livros. Muito obrigada! Este é o 13º episódio de Iletrada, pelo que tive que entrar aqui um bocadinho no tema, não é? Por isso, o livro que vos trago hoje é O Coração da Bruxa, de Guinevere Groniches. Possivelmente eu estou a dizer este nome muito mal. Então, antes de começar a ler este livro, e entre os livros que eu vos apresentei no mês passado e eu li várias coisas que são muito fora do meu padrão, como fanfics, contos e outras cenas do género, mas a maior parte dessas coisas foram recomendadas e não eram bem o meu género, ou eram uma grande merda, estavam muito mal escritas, histórias péssimas. Esqueci-me de avisar sobre uma cena. O setup que eu tenho hoje para gravar o episódio é um bocadinho diferente, por isso o som pode não estar muito bom, mas se não estiver, eu apago e volto a gravar. A capa deste livro é lindíssima. E foi uma das principais razões para o comprar, porque sim, eu julgo livros pela capa, tal como se julga pessoas pela cara. Não me venham com merdas. E o tema do livro também me chama muito a atenção, porque é um tema que eu gosto muito. Este livro é sobre mitologia nórdica. E, por incrível que pareça, neste episódio vocês não me vão ouvir a reclamar ou a criticar o quanto a autora falhou ao escrever sobre folclore nórdico, porque eu não tenho qualquer cultura em relação aos deuses nórdicos. E é esse um dos temas que me levou a ler este livro, porque eu não tenho cultura, mas tenho muita curiosidade. E isto deixa-me profundamente triste não a conseguir criticar em relação à sua capacidade de efetivamente ser fidedigna ao folclore nórdico. E até porque em O Coração da Bruxa, a autora escreve sobre uma data de lendas e não sei se elas estão de acordo com as lendas reais do folclore nórdico ou não. E aqui tenho que deixar aqui esta pequena nota que é, eu não faço ideia se as lendas estão de acordo com o que é suposto ou não, e por causa desta situação de eu não saber se efetivamente posso confiar e guardar esta informação como verdadeira sobre as lendas nórdicas, não custa nada meter no início do livro um disclaimer a dizer se aquela história saiu completamente da vossa mente retorcida e não tem qualquer fundo de verdade, ou efetivamente é uma parte foi inspirada em factos que aconteceram. E depois eu posso fazer a minha pesquisa ou não e acreditar ou não. Eu acho que não custa nada, porque, por exemplo, eu no meu livro tenho um livro de ficção histórica. Ou seja, eu baseio-me em factos reais, mas a história não é real. Logo no início do livro eu digo isso, que por mais que aquela história se possa assemelhar à história de alguém, é uma história inventada por mim. É um pequeno disclaimer que eu sinceramente acho que não custa nada. E quem está a ler fica logo, ok, já percebi. Não, sem problema. Estão a compreender. Eu acho que isso é importante. Deixando aqui esta notazinha sobre os disclaimers à parte. Este livro foi uma montanha russa de emoções. Com partes que não conseguia largar e partes que não conseguia voltar. O DNF foi várias vezes uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo queria perceber como é que terminava a história. Por certo que se eu tivesse sabido de antemão as lendas nórdicas, que iria dar spoiler do fim, teria desistido do livro sem pensar muito no assunto. Mas, como sou iletrada,
cá estamos. Temos mais um livro que eu li até ao fim. O livro, na primeira parte, o livro agarrou-me logo na primeira frase, começando com: há muito tempo, quando os deuses eram jovens e Asgard. Este storytelling de criança surpreendeu-me e apaixonou-me. A história começa a meio, sem apresentações de personagens ou das suas características. O livro gritava por mim e eu implorava por mais uma página. Mas a verdade era que eu tinha muito trabalho para fazer, como qualquer adulto funcional. Contudo, eis que o livro me devolve um olhar profundo e intrigante e sussurra-me como quem não quer nada comigo. Sabes o que é que o Loki vai fazer a seguir? Ah, foda-se! Que eu não resisto a semideuses matreiros e sensuais. Bora lá começar a maratona e terminar o livro num só dia. Então, o livro começa com Floki a devolver à bruxa algo que ela deixou para trás quando fugiu de Asgard, o seu coração. E por alguma razão, este gesto de bondade fez florescer algo entre os dois. O romance desenvolve-se ao longo de várias páginas, tantas que depressa percebi que não ia ler o livro de maratona. Ainda que este slow burn seja interessante, tornou-se repetitivo, sucedendo-se episódios em que Loki está com a bruxa longas temporadas e em que a bruxa está completamente sozinha nos seus afazeres de bruxa. Atenção, eu não digo o nome da bruxa porque não o sei pronunciar. Eventualmente, começaram a ter relações sexuais e a bruxa ficou grávida. Em algum momento percebi que o livro era apenas dividido por partes e não capítulos, então apressei a leitura da primeira parte sobre o romance dos dois, o nascimento dos filhos, porém foi um erro terrível que cometi. E para explicar porquê, tenho que dar um bocadinho de spoiler do livro, mas se aqui estão, já sabem que é perfeitamente levar com muito spoiler, não é verdade? Então vamos aqui explorar um bocadinho o enredo, que é Loki não é monogâmico, é casado com uma deusa, além de ser casado com a nossa bruxa. Esta deusa fica com ciúmes da bruxa e vai confrontá-la. Qual é que é o problema? A deusa conhece os filhos bastardos do marido e chama-os de monstros porque efetivamente o são. Isto porque os filhos do Loki e da bruxa são uma menina meio morta, um lobo e uma cobra, todos nascidos do ventre desta nossa bruxa. A bruxa fica muito ofendida e vinga-se da deusa, o que desencadeia uma revolta dos deuses contra ela, que apenas lhe causa dor e sofrimento. Os filhos são-lhe arrancados do regaço e eu, sensível como sou, chorei por vários minutos enquanto lia as súplicas das crianças que pediam que a mãe as protegesse daqueles deuses malvados. Mas a bruxa nada podia fazer, pois os deuses voltaram a tentar matá-la, deixando-a uma vez mais sozinha e impotente. Até a magia a abandonou. Aqui começa a segunda parte do livro. Falando aqui um bocadinho da primeira parte do livro, fazendo já a avaliação do mesmo, a maior parte do tempo, esta primeira parte do livro aborreceu-me de morte, pois 90% do livro eram close-ups da varinha mágica do Loki, e quando eu digo varinha mágica não estou a falar do utensílio de culinária. Depois também falam muito das gravidezes indesejadas, o que não é que eu não goste de um livro que tem gravidezes indesejadas, mas eu peguei neste livro de mitologia à espera de trama, peripécias divinas e não de uma vida banal de meros mortais com inúmeras gravidezes indesejadas ou não planeadas. Fazendo uma pequena pausa à crítica à autora, preciso de parabenizar a editora. A última vez que li um livro da Almedina, critiquei os erros ortográficos, tradução e paginação. Este livro não existe nada disso. Por isso, faça-se justiça à Almedina e muitos parabéns. Voltando à autora, a meio do livro comecei a sentir que a história não era escrita pela mesma pessoa. E a escrita épica com que a história se inicia perdeu-se por completo e nunca mais é retomada, apesar de ter estado sempre na esperança que em algum momento voltasse.
Eu não vou entrar muito a fundo na segunda nem na terceira parte do livro, porque já estou um bocadinho cansada de ler comentários que dizem que não devia de revelar o conteúdo dos livros assim, como se nada fosse. Aviso ainda que contei apenas parte da história da primeira parte, deixando muita coisa em mistério, não revelando a trama principal, pelo que vos questiono, a malta que está aí desse lado e que me critica muito, questiono. É assim que vocês querem? Está bom assim? Ótimo. Voltando à segunda e à terceira parte do livro. A terceira parte existe apenas para dar um final feliz ao livro. E na minha opinião, acho que esta terceira parte é completamente dispensável. Não devia sequer de existir. Era preferível que não existisse. Adoro quando as histórias deixam no ar o que terá acontecido a seguir, que nos deixam na dúvida do que é que vem a seguir. Podemos nós estar ali algum tempo a imaginar como é que a história acaba. Ter um final em aberto. Mas a autora não quis e explicou tudo o que aconteceu depois de... pronto, depois dela abandonar, depois do... como é que eu hei de dizer isto? Depois da batalha épica que existe no fim, em que morre quase toda a gente. Spoiler dado, paciência. Em relação à segunda parte do livro, a única coisa que eu posso dizer é um tédio total. Demorei 2 semanas a ler esta parte do livro e foi só com muito esforço que não larguei a história em vários momentos. E com tanta coisa que a escritora podia ter criado, acabou por criar porra nenhuma. E eu tive que aturar isto. E eu não tive paciência nenhuma, nem tempo, para andar a despender em histórias que andam às voltas e que não desenvolve absolutamente nada. A minha opinião sobre este livro, numa nutshell, é que não vale a pena, a não ser que tenham muito tempo livre e adorem histórias sobre encher chouriços. Poça, esqueci-me completamente aqui de uma coisinha que queria falar convosco, que é, na terceira parte, acho que é na terceira, não, deve ser na segunda. Na segunda parte há uma relação LGBT que eu tenho muita pena que a autora não tenha desenvolvido mais esta relação, porque eu adorei, eu estava a shippar aquelas 2 personagens e eu não sei porque é que ela foi tão ligeira. Pronto, e esta é toda a minha opinião sobre O Coração da Bruxa. Espero que tenham gostado mais deste episódio. Espero que o mundo não esteja em guerra. E quando eu digo o mundo não é nem Israel, nem Palestina, nem a Ucrânia e a Rússia, porque esses já vimos que vão durar anos e anos e anos até se exterminarem uns aos outros. Estou a falar de o resto do mundo. Pronto. E também não estou a falar do Sudão, do Norte Moçambique, e agora não me recordo assim, não me vem assim à memória mais nenhuma guerra. Com certeza que elas existem, portanto, eu espero que neste início de ano de 2026, no qual eu ainda não estou a viver, não se tenha iniciado mais nenhuma guerra, e conto que ainda esteja viva e não tenha sido morta por nenhum bombardeamento. Desejo-vos um excelente ano de 2026 e voltamos a falar em fevereiro. Obrigada!